A Fiorese, Dr. Kalash, ela comenta, coloca, parabéns pela fala, e ela gostaria de ouvir um pouco mais da sua análise a respeito dos movimentos de avanços e retrocessos no papel e atuação do Conselho Nacional. Em primeiro lugar, boa noite, porque afinal vocês me viram falando, mas como vocês sabem, foi pré-gravado, de forma que eu estou entrando aqui, provavelmente com uma roupa diferente, não estranho. Estou aqui no Rio, é um prazer acompanhar vocês em Passo Fundo, agradeço esse convite, me sinto muito honrado, porque se há uma coisa que me agrada muito fazer, é falar exatamente para os colegas já e aqueles que serão os nossos sucessores, porque afinal de contas, à medida que a gente envelhece, o que a gente está interessado é deixar um legado. Então, essas mensagens para mim são muito caras, porque vocês serão os que nos irão suceder, replicadores das mensagens que eu procurei deixar com vocês. Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Idosas. Eu não tenho nada bom para falar. Era um conselho que tinha sido democraticamente eleito, como sempre, desde seu começo, quando ele foi concebido, e ao longo dos anos nós tivemos a alternância democrática, 2 anos com a presidência, como é, de fato, nos conselhos municipais e estaduais é a mesma coisa, são 2 anos alternando, a sociedade civil preside, e depois 2 anos público, governo, seja municipal, seja estadual, seja federal. E tinha sido eleita uma chapa democraticamente eleita, presidida pela Lúcia Secote, representando a pastoral do idoso, e funcionando até onde podia, de forma harmônica, com o novo governo. Até que no dia 27 de junho de 2019, ficou gravado na minha cabeça, é claro, porque houve uma intervenção de cima para baixo, em que o presidente destituiu aquele conselho, colocou no Ministério de Direitos Humanos, da Família, etc., e uma pessoa o preside. Não há mais um comitê interministerial, é só aquele ministério representando o governo. Antes havia ali uma interação com todos os outros ministérios, da educação, da cultura, da fazenda, do trabalho. E perdeu-se todo o diálogo com a sociedade civil. A sociedade civil, com quem eles dialogam, são escolhidas por eles. Não é nada diferente do que acabou de acontecer a semana passada. Foi o mesmo processo de tirar a sociedade civil do Conselho sobre o Meio Ambiente. É exatamente a mesma coisa. Eram 79 pessoas, passaram 23, 4 pessoas da sociedade civil e, mesmo assim, de uma forma muito acunhada e vigiada. De uma forma que deu no que deu. Nós tivemos aí a Covid e quem está realmente liderando o processo para proteger o idoso que vive em instituições, nas ILPIs, uma frente nacional que foi constituída e que está funcionando maravilhosamente, coordenada, e eu tenho orgulho de dizê-lo, pela geriatra Carla Giacomin, de Belo Horizonte, que é a vice-presidente do nosso Centro Internacional da Longevidade. Acabei de assistir agora um debate sobre vacinas nas ILPIs, coordenado por ela, e foi dessa forma, mobilizando a sociedade civil. Essa frente nacional hoje tem 1.200 pessoas, do norte ao sul, aí do Chuí até o final do norte do país, para proteger e fazer aquilo que era de se esperar, que o Conselho Nacional de Direitos das Pessoas Idosas fizesse. Lamento. Com você, Cleide. Ok. A próxima questão tem a ver, a pergunta é: quais ações preventivas você acredita que sejam essenciais na atenção básica para a promoção do envelhecimento saudável? Em
primeiro lugar, a promoção do envelhecimento saudável deve ser começada o quanto mais cedo, melhor. Não é esperar uma determinada idade e falar assim, bom, agora a gente vai começar a cuidar de você porque você virou um velhinho. Não. E isso a pessoa também tem que introjetar para se preparar bem para a velhice, para assegurar que você possa ter uma boa saúde à medida que envelhece, você tem que adotar os hábitos mais saudáveis, mas que eles sejam também mais baratos, mais acessíveis, mais fáceis. Depende também de políticas públicas. E quais são os fatores essenciais que a gente tem que prestar atenção? Em primeiro lugar, à medida em que a gente envelhece, o risco é das doenças crônicas. Eu estou falando de câncer, de doenças cardiovasculares, inclusive a hipertensão, de diabetes, os problemas osteomusculares, que não matam, mas que são muito importantes para manter a independência da pessoa. E todos eles têm fatores de risco comuns. E são 4. É a dieta saudável, é a prática da atividade física, é a ingestão moderada de álcool, se é que você tem que tomar álcool. Eu sei que eu estou falando aqui na terra do vinho, mas cuidado. E o último é relacionado ao outro fator que eu acho que já bateu a ficha, que é o tabagismo. Se nós controlarmos esses 4 fatores e adotarmos estilos de vida mais saudáveis, ancorados em políticas que possam fazer com que eles sejam mais fáceis de serem adotados, você está controlando vários tipos de câncer, doenças cardiovasculares, a hipertensão, a diabetes e problemas osteomusculares estão muito ligados, claro, ou à obesidade ou à osteoporose, e, de novo, a nutrição e a dieta têm um fator importante. Falta um dos grandes desafios, porque a gente não sabe exatamente como prevenir a doença de Alzheimer. Mas gravem uma coisa, aquilo que for bom para o coração vai ser bom para o cérebro. Então, de novo, a dieta saudável, atividade física, você ter uma vida ativa, você ter um capital cognitivo importante, uma reserva, isso tudo ajuda que você possa, ao menos, postergar. Se você consegue postergar, que seja 5 anos, 10 anos, uma demência, você já está num ganho muito grande. Ok. Adriana Cavalli pergunta: qual a importância da espiritualidade horizontal no envelhecimento? Espiritualidade horizontal? Horizontal. Eu queria que a Adriana explicasse melhor. Passa para a próxima pergunta e pergunta a ela o que é horizontal, porque implica em ter uma vertical. Eu não sei distinguir. Pega aí no chat. Pode ser que ela possa esclarecer o que ela dizer. Acho que ela deve ter outra pergunta e depois eu volto nessa. E aí eu tenho uma pergunta aqui paralela. A Daphne pergunta quais são, dá para falar um pouquinho sobre os 4 pilares do se envelhecer bem? Eu devo ter falado, não me lembro, na verdade, eu fiz essa gravação já tem alguns dias, e são tantos lives, são tantos webinars, tanta coisa, mas eu posso repetir, sim. Porque o envelhecimento ativo, ele é definido pela Organização Mundial da Saúde. Eu tive o privilégio de ser o diretor que pude conceber, em contato em vários workshops, oficinas de trabalho, consultorias e muito trabalho ao longo de muito tempo para lançar esse marco político do envelhecimento ativo em 2002 na Assembleia da ONU sobre envelhecimento. Isso foi em 2002 e ali o lançamos. Então já são quase 18 anos de prática, de colocar em prática o envelhecimento ativo. Ele serve tanto para o indivíduo como para a sociedade como um todo. E o que é a definição do envelhecimento ativo? É o processo ao longo da vida, como eu disse,
Você se preparando aos 20 vai ter mais ganhos do que se você se preparar aos 30, aos 40, aos 80. Mas sempre há ganhos. Então, aquela ideia de que é tarde demais, não existe. O mantra é, quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. Para você abraçar as oportunidades para os 4 pilares do envelhecimento ativo. Primeiro vem a saúde. Não é por eu ser médico, eu acho que isso é universal. Todo mundo quer envelhecer, mas com saúde. Você envelhecer com uma saúde baixa é um prêmio envenenado. Você não vai ter qualidade de vida. E com todo o dinheiro no bolso que você possa ter, sua qualidade de vida está prejudicada. Claro que você pode minimizar os efeitos de uma doença, mas não é a mesma coisa. Saúde. Segundo, conhecimento. Nós vivemos a revolução da longevidade em paralelo à revolução da tecnologia. Nós todos temos que aprender para aprender, aprender para aprender, aprender sempre. Olha aí, vocês não estariam me convidando se eu tivesse parado de aprender quando eu terminei o curso de medicina em 1970. São 50 anos. E eu venho exercitando isso. Eu estou sempre procurando aprender, porque quem não aprender, dança. Não é só o profissional, não é só no meio acadêmico, é aquele carro, bombeiro de automóvel, entendia tudo sobre mecânica há 20 anos, e que não aprendeu eletrônica. Ninguém lhe ensinou e ele não aprendeu. Perdeu o emprego. E agora ele tem 45, está desempregado, o governo está dizendo que você vai ter que trabalhar até os 65, ele responde, mas eu não consigo, ninguém me dá emprego, todo mundo acha que eu estou muito velho, e quando eu abro o capô de um automóvel eu não entendo nada. Então, aprender a aprender sempre, todos, sociedade como um todo. Mas para isso também, como para a saúde, precisa de políticas públicas. O terceiro eixo do envelhecimento ativo é participação. Ter o direito de participar. Nada para nós sem nós. Eu não vou ficar no aposento, essa palavra que infeliz, que traduziram para português, aposentado, que remete aquelas casas antigas, grandes, do interior, que tinham um aposento lá no fundo, e lá punham o aposentado. Mas isso era 1920, 1930, quando as aposentadorias começaram no Brasil para o serviço público. Aposento não. Eu vou envelhecer aqui, ó, na sala da frente, ciente dos meus direitos. Participar significa o ativismo e combater o idadismo, um dos grandes males do século. É muito nocivo você receber essa mensagem negativa. Está muito velho, e daí? Deixa passar. E o último pilar é a segurança, a proteção. Num país tão desigual quanto o nosso, dói. Quantas pessoas que estão envelhecendo sem saber se vai ter um teto em cima da cabeça, comida na prateleira e um pouco de dinheiro no bolso, nem que seja para comprar o remédio que você precisa para as suas mazelas. Se sentir protegido. E para isso a questão de direitos vem de novo à tona. Defender os nossos direitos. Por exemplo, ter um Conselho Nacional de Direitos das Pessoas Idosas que realmente seja atuante. Tem uma coisinha também que eu gostaria de acrescentar, porque além dos pilares, você tem que pensar em ter um propósito de vida. Se você não sabe por que acordou e para quê, que bem você vai fazer a si próprio e aos outros, a vida vai ficando sem graça. E tem muito idoso que se sente assim. Eles perdem um propósito. Isso é muito cruel. E os homens que se cuidem, porque eles colocam todas as fichas no trabalho. Quando termina o trabalho, eles não sabem o que fazer com a vida. Abrace aí uma causa, tanto trabalho voluntário importante. Se dedique-se ao cuidar dos outros, da sociedade, do meio ambiente. Está tudo aí precisando. Doutor Kailash, eu gostaria que o senhor comentasse que visão o senhor tem no pós-pandemia? Que expectativa de sociedade, de atenção, numa leitura do que é o amanhã? É possível fazer essa leitura? Ainda não. Ainda não, porque
nós ainda estamos bem distantes desse pós-pandemia. Isso é um trabalho em construção. Eu posso apenas compartilhar com vocês as minhas esperanças, os meus anseios. Eu espero que dessa crise, não há dúvida, é uma crise sanitária gigantesca que o mundo não viveu pelo menos há 100 anos. E que é minimizada. Eu fico chocado quando o presidente do país mais poderoso do mundo ele ainda está com a infecção e diz, não tenham medo, tem que ter medo sim, não tenha medo como? Só pode não ter medo, porque só vai lá para a ala militar do melhor hospital com os melhores médicos e tratamentos de ponta, inclusive experimentais, que custam milhões. O só pode não ter medo, mas eu tenho. Eu, Alexandre Kalash, tenho medo. Claro, é um vírus ainda desconhecido, a gente fez alguns avanços no sentido de saber melhor como cuidar dele, não existe um tratamento, não existe. Existe sim medidas preventivas. E se a gente minimiza essas medidas preventivas, a gente da pandemia faz uma agonia, uma pandagonia. Você junta as duas palavras, agonia com pandemia. Então ainda é cedo para a gente vislumbrar. Mas o que eu espero é que de alguma forma dessa crise a gente faça uma oportunidade. Como em chinês, não existe uma diferença entre as palavras oportunidade e crise. E a gente aprendeu ao longo da história que crises geram sim oportunidades. Vou dar um exemplo. Um exemplo que é muito próximo a mim, porque eu fui para a Inglaterra exatamente porque existia um Sistema Nacional de Saúde, eu queria fazer saúde pública e aprender na prática, onde ele existe na prática. E ele foi concebido no pós-guerra, ele foi gestado e finalmente anunciado e adotado em 1948, e se não fossem os horrores e a crise da Segunda Guerra Mundial, não haveria consenso político para que ele fosse adotado. Passassem 2 mais anos e não haveria mais aquele consenso. Eles fizeram da crise uma oportunidade de criar a mãe de todos os sistemas nacionais de saúde que tem aí por fora. É o que está salvando aqui no Brasil. Eu espero, nesse pós-pandemia, que o SUS seja reforçado, valorizado, que não seja sucateado como vinha sendo. Que os gastos sociais que foram congelados há 4 anos atrás, não foi nem nesse governo, que eles possam abraçar essa população traumatizada porque está perdendo emprego, porque está numa recessão, porque ninguém sabe direito como vai ser o futuro. Eu não sei nem se as pessoas vão ter uma garantia de um mínimo de R$300. Ainda estão discutindo de onde é que vão tirar. Tirem dos bilionários. No Brasil, nós aumentamos o número de bilionários durante a pandemia e houve muita oportunidade para muita gente roubar. Como podem roubar? Ventiladores, CTIs, construir hospitais que não eram para funcionar. Eu espero que na pós-pandemia a gente, desculpe o termo, tome vergonha, que a gente possa ser mais solidário, ter mais empatia, porque está difícil e eu não sei adivinhar como será isso. Posso. Eu espero que nos Estados Unidos, onde o Mr. Trump diz não tenham medo, que ele, se ganhar as eleições, que ele coloque realmente um sistema nacional de saúde que proteja os mais desprotegidos, que não matem tantos negros, latinos, imigrantes e periféricos. Ele teve sorte, ele teve todo o tratamento. Eu quero e espero que na pós-pandemia a gente possa estender esses privilégios para mais. E eu espero, sobretudo, e eu vou até mostrar para vocês, eu espero que na pós-pandemia, vocês estão vendo esse quadro? Sim. Não ouvi a resposta. Estão vendo 2 elefantes? Sim. Sim. Um elefante é um elefante jovem, pequenininho. O outro é um elefante velho. Esse quadro foi dado de presente. Rapaz talentoso. Rapaz que veio da
de uma favela, um rapaz que hoje é bilíngue, que dá aula de mindfulness, que entende mais de resiliência do que qualquer pessoa que eu já encontrei, que tem só 32 anos, e que me adotou como mentor. Tão bonito. Quando ele me agradeceu através desse quadro pintado por ele, o elefantinho agradecendo o elefantão velho, dizendo obrigado, sem saber que eu aprendo tanto com ele quanto ele de mim. Eu espero que nessa pós-pandemia a gente possa estabelecer esses elos mais fortes, intergeracionais, que a gente aprenda todos e que a gente se responsabilize mais um pelo outro. Isso aí. Doutor Kalash, a Adriana comentou aqui o que é espiritualidade horizontal. Ela comenta que é o contato com os outros, amigos, familiares, a socialização. E aí a espiritualidade vertical é a convicção e crença de um Deus, Buda, maior em quem acreditar. Eu não conhecia esse termo, desculpa. E até faz sentido. Quem tem a sorte de ter uma espiritualidade vertical, tem um Deus para olhar, para zelar, e para ele perguntar a essa pessoa assim, por quê, e talvez encontrar alguma resposta. Mas eu sou totalmente adepto se é o termo, esse novo, estou aprendendo, essa espiritualidade horizontal. Às vezes a gente se perde com as palavras. Eu acho que as palavras que para mim faz sentido era o que eu acabei de dizer, você ser mais responsável pelos outros, você ter mais empatia, você exercitar essa solidariedade, você buscar a sua volta, e num país tão desigual, não precisa ir longe. Saber quem está precisando e fazer aquele pequeno ato. E através disso, a gente ter e construir um bem coletivo que é muito maior do que você ficar em si mesmado. Eu acho que isso tem muito a ver também com, não sei se eu falei na gravação de novo, perdão, não me lembro e não revi, a ver com o significado da palavra solidão. Sim. Esse é outro mal do século, os males que machucam. Não foi criado pela Covid, nós já estávamos vivendo uma epidemia da solidão. E para muitos, o distanciamento social o fez aumentar. Mas em português só tem uma palavra, que é solidão, que dói. Ela pode ser qualitativa ou quantitativa, mas é insuficiente o seu contato com os outros. Você pode estar cercado de gente e se sentir muito só. E eu acho que isso tem a ver com espiritualidade horizontal, como você diz. Porque em inglês, você tem duas palavras para traduzir solidão. Você tem loneliness, que é a solidão que dói. Você tem a solitude, que é quando você mergulha dentro de si e pode ter ressignificados, aprender, crescer, se desenvolver, mesmo num tempo de crise. Talvez isso seja também uma forma de você exercer a espiritualidade, porque é olhando para dentro de si que você vai poder despertar para os outros, ajudá-los e dessa forma criar um mundo e uma sociedade onde realmente vale a pena a longevidade. Eu às vezes me pergunto, terá valido a pena para tantos essa longevidade? Quando nem mesmo expressar o luto as pessoas que estão perdendo os seus idosos podem? O país está traumatizado, mas está em negação. As pessoas estão preferindo ir para praias, baladas, seja nas zonas residenciais chiques, seja na periferia dos bailes funks. Essa introspecção é importante para que a gente possa crescer. E eu acho que tem gente que chama isso espiritualidade. Eu acho que, para mim, o que faz sentido é você aproveitar aquele momento imposto de solidão para poder fazer uma revisão
daquilo que precisa ser feito, inclusive a dádiva mais importante que a longevidade te dá. Quem morre cedo não teve tempo de passar a limpo. Quem atinge a longevidade tem tempo de pedir perdão, perdoar e ser perdoado. Doutor Kalash, tem duas questões que vão no sentido de falar um pouquinho, né, a nossa coordenadora, a professora Ana Carolina Demarque, pergunta, gostaria que falasse um pouco mais sobre o quanto a pandemia evidenciou, potencializou o idatismo. E, na sequência, a professora Marilene faz o comentário de que a revolução da longevidade aponta para a urgência de se lutar contra o ageísmo. E o Marlon Grigol pergunta se há alguma política propositiva que trate o idatismo no Brasil. Claro, essas perguntas são todas elas interconectadas. O idadismo, eu prefiro chamar idadismo porque é de idade. O eidismo fica um anglo-saxonismo, que vem de age, que é idade. Tem gente chamando também de etarismo, mas eu acho que é idade, eu prefiro. Eu acho que o idadismo, ele não foi inventado, claro, pela Covid. A Covid, como outras mazelas brasileiras e nacionais, e também mundo afora, ficaram muito mais deflagradas, muito mais vistas. Aquela mensagem de já viveu e daí, tem gente que vai morrer, mas o que eu posso fazer? Negando o tratamento, o cuidado, deixando com que essas pessoas fiquem traumatizadas sem nenhuma política nacional de realmente ir e buscá-las, mais evidenciadas pela falta de coordenação para as ILPIs, que são os idosos mais fragilizados. Esses, então, meu Deus, eles estão só dando trabalho, despesa. Os mais fracos, que passem. O conceito de idadismo, ele foi criado pelo fundador do Centro Internacional da Longevidade, Bob Butler, que, na minha opinião, foi o gerontólogo, médico também, mais influente do século passado, e que depois que se aposentou, depois de ter criado o Instituto Nacional do Envelhecimento em Washington, depois de ter sido catedrático de geriatria numa das universidades de Nova York, depois de ter feito muita coisa, ele finalmente criou, em 95, o primeiro Centro Internacional da Longevidade, que eu tenho a honra de ter sucedido como presidente, já não de um, mas de uma aliança de centros internacionais, entre eles o Brasil. Nós éramos muito ligados. E a aspiração dele era exatamente ver, através da proteção de direitos, o idadismo afastado. Somente respeitando direitos, a gente vai combater o idadismo. Vejam, desde a Declaração Universal dos Direitos das Pessoas, em 1948, que também é fruto dos horrores da Segunda Guerra, de poder ter uma Declaração Universal dos Direitos dos Homens e das Mulheres, nós tivemos convenções específicas para a proteção dos direitos de todos os grupos chamados vulneráveis. Mulheres, crianças, imigrantes, pessoas com incapacidades, povos indígenas, etc. O único grupo que podíamos chamar vulnerável é o idoso. É o que mais cresce no mundo, mas que não tem uma convenção de direitos na ONU, porque tem muitos países que se opõem. Se opõem. É idadismo puro. Ah, não, eles já estão protegidos, porque afinal você é uma pessoa idosa ou você já é protegido porque você é uma mulher, ou é indígena, ou um imigrante, etc. Não. Há questões específicas que são específicas da pessoa que envelhece. Você não tem direito à educação. Você não tem direito ao trabalho. Você não tem direito a um determinado tratamento, como a gente está vendo agora, no contexto da Covid. Então, combater o idadismo só tem uma porta. E a gente tem que abri-la, escancará-la e entrar fundo, que é a proteção dos direitos e adotar uma atitude menos hedonista, tão característica da cultura brasileira, que o belo é o jovem,
tem que estar sempre esticado, sarado. Para a mulher é ainda mais pernicioso. Mas ninguém escapa desse idadismo, de você ser considerado velho, não vou te dar oportunidade de trabalho, muito menos para educação, da saúde é só um pouco. E a inclusão social desse idoso, num contexto de família que está fragmentada, que já não é o que era, nem a gente vai voltar àquele passado. Não adianta glorificar o passado. Era muito fácil, eram só 4, 5% das pessoas que chegavam aos 60 mais. Nós temos que pensar, como será em 2030, quando serão 31%, 67 milhões de idosos aqui no Brasil. E aí, preste atenção, você que tiver 30 anos. Daqui a 30 você vai ter 60. Então, zelar por esses direitos e combater o idadismo é uma forma de você se proteger para ter um futuro como velho. E eu não tenho preconceito de dizer eu sou velho, porque esses eufemismos, o pior de todos é o melhor idade, eu também não entro. Para você ser uma pessoa idosa, com qualidade de vida, procure já rever o idadismo introjetado dentro de você. E o próprio velho, porque isso é outra coisa sinistra. Quantos velhos têm uma atitude preconceituosa que discrimina e que não aceita e jamais se veem como velho. Velho é sempre o outro. Eu não tenho nada a ver com isso. Cai a ficha. E aproveite para ressignificar cada etapa da sua vida. Todas elas podem ser a melhor idade. A melhor idade é aquela que você vive em plenitude. Pode ser aos 15 e pode ser aos 95. Ok, doutor Kalash. Muito boas todas essas reflexões. Só temos agora comentários agradecendo a oportunidade, as suas palavras, o quanto foi importante poder lhe ouvir novamente, e daí agora com essa interação. E nós, então, nós vamos finalizando e agradecer imensamente de novo a sua disponibilidade, essa também possibilidade de estar online só demonstra o seu compromisso com a sua fala, com a sua militância, e nós nos sentimos honrados por poder beber dessa sabedoria e poder participar também desse processo, desse engajamento na tentativa de colocar em prática discussões que nos façam criar, no âmbito da academia, fora da academia, possibilidades de contribuir para uma sociedade melhor e mais humana. Então, em nome da comissão organizadora, nós lhe agradecemos imensamente e vamos dizer um até logo só, porque acredito que esses espaços são espaços que serão cada vez mais frequentes e desejar que em breve nós possamos nos ver presencialmente. No pós-pandemia. No pós-pandemia. É possível que o próximo congresso nós já tenha, porque ele ocorre a cada 2 anos, esperamos que no próximo a gente possa fazer ele presencial. Ó, o meu dedo cruzado aqui. Todos estão nessa torcida, né? A professora Adriano. Todos nós. A esperança é isso, né? Essa resiliência de quem acredita nessa força do conjunto, porque se depender dos outros, não adianta, né? Somos nós, a academia é que vai fazer a diferença. Uma dúvida. Muito obrigado pela oportunidade e abracem a causa. Envelhecimento está aqui para ficar, não adianta reclamar. Envelhecer é bom, gente. Morrer cedo é que não presta. Todos nessa causa. Nada para nós que não estejamos envolvidos. Muitas boa noite. E muito obrigado mais uma vez pelo espaço e a sua disponibilidade. Obrigado. Abração. Outro. Boa noite. Boa noite.